O escritor nasceu em Cantagalo, no interior do estado, e depois de perder a mãe, aos 3 anos de idade, passou a infância trocando de endereço. Aos 17 anos, Euclides escreveu seus primeiros poemas e, no ano seguinte, publicou um artigo em jornal. Mas, por falta de dinheiro, ele optou pela carreira militar, onde ele receberia um soldo, moraria na escola. No colégio militar, Euclides protagonizou um episódio que o tornaria conhecido no Brasil inteiro. Sendo republicano, ele combinou com os colegas de fazer um protesto contra a monarquia durante uma visita do ministro da Guerra. Atirou o sabre ao chão, sendo imediatamente preso. Graças ao episódio do sabre, quando a monarquia caiu, Euclides passou a ter grande prestígio com os novos donos do poder. Em 1890, o escritor se casa com Ana, filha do major do Exército Solon Ribeiro. Depois de escrever artigos contra o governo de Floriano, Euclides desliga-se do Exército no posto de tenente. Ele vai trabalhar como engenheiro de obras públicas em São Paulo. Mas, 2 anos depois, ele resolve abandonar tudo, larga a engenharia e vai, como jornalista, cobrir a Guerra de Canudos. Euclides acompanhou a movimentação das tropas na frente de batalha e aproveitou para pesquisar plantas, minerais, o clima e as expressões culturais do povo sertanejo. Enviava reportagens para o jornal Estado de São Paulo e anotava tudo. Mais tarde, a caderneta serviria de base para o livro Os Sertões. No sertão da Bahia, teve início um dos acontecimentos mais impressionantes e sangrentos de toda a história do Brasil, a Campanha de Canudos. 4 expedições militares foram enviadas durante um ano contra mais de 20 mil habitantes da região. Índios, mulatos, caboclos, pretos. Sertanejos dirigidos pelo beato Antônio Conselheiro e munidos apenas de paus, pedras e armas rústicas. Os soldados traziam metralhadoras, granadas e canhões. Estavam poderosamente armados e eram numericamente muitas vezes superiores aos revoltosos, mas perdiam todas as batalhas. A resistência do sertanejo assombrava o país e a derrota de Canudos tornou-se para o exército e para a República uma questão de honra nacional. Ele foi daqui com uma ideia, né, de que era uma revolta contra a República, era a ideia geral. Até o episódio da guerra, as elites do litoral e do sul ignoravam o que fosse o sertão. Uma estranha pátria sem dono, abandonada pelas leis e instituições, vivendo sob o jugo da terra e dos latifundiários. Republicano apaixonado, o escritor desembarcou no dia 7 de setembro em Monte Santo, base da operação militar, ao lado do ministro da Guerra, general Machado Bittencourt. Pensava defender a República contra um levante bárbaro e monarquista. A 4ª campanha contra Canudos estava no final, e Euclides da Cunha jamais seria o mesmo. Caberia a ele questionar a República que se formava e ser um dos maiores críticos do exército brasileiro. Chocado diante das atrocidades da guerra, o escritor adoece e volta para casa antes do massacre final dos conselheiristas. Descobriu-se o povo ali, né? Que existia um povo, um Brasil obscuro, desconhecido pelo litoral. E o sertão deve ser visto assim como um grande divisor de águas na nossa literatura. Durante as longas ausências de Euclides, Ana começou a se relacionar com o cadete Dilermando de Assis. O caso terminou de forma trágica. Num episódio até hoje mal explicado, Euclides foi tirar satisfações com o rival e acabou morto numa troca de tiros. A violenta morte de Euclides da Cunha foi o epílogo de uma vida que teve como ponto alto a publicação de Os Sertões, livro referência de grande parte da literatura brasileira.